Como base da contabilidade e da administração financeira, é muito importante que nós entendamos a classificação dos gastos, que compreendem custos, despesas, receitas. É muito importante eu disse receitas. Sim, porque fora o gasto nós temos receitas, que são as entradas de dinheiro na empresa, né? Através de vendas de mercadorias, através de prestação de serviços. E os gastos, que são através de desembolsos ou não necessariamente, podem ser contas a pagar. Vamos entender um pouco mais a classificação desses gastos. Classificação das receitas e gastos. Temos as receitas, que são todas as entradas, isso é, vendas de mercadorias. Temos os gastos, que são as saídas, isso é, todo tipo de custo, despesa, perda, tudo que realmente eu gasto para realizar uma receita, eu considero o conceito de gasto. Agora, esse gasto pode se subdividir em custos, que são os gastos com a produção, e as despesas, gastos com a comercialização e administração das atividades. Temos as perdas extraordinárias, decorrentes de incêndios, geadas, ventanias e outros eventos desta natureza. E temos os investimentos, que são a aquisição de bens utilizados nas atividades. Como podemos ver, realmente os gastos se subdividem em dois conceitos básicos, que são as despesas e os custos. Vamos dar uma olhada então num quadro onde a gente separa as despesas e os custos, para podermos visualizar melhor. Então, gasto é toda despesa realizada na área de escritório, ou na área financeira, ou na área comercial. Ao passo que custo são aquelas despesas que a gente vai realizar na área de produção. Portanto, deixam de ter o nome de despesa e passam a se chamar custo anterior. Despesas, então, são todas aquelas nas áreas administrativas, financeiras e comerciais. Por exemplo, se eu tiver uma despesa com um funcionário na área de vendas, um salário, isso é despesa. Se for na área financeira, por exemplo, impostos, isso também é despesa. E, por exemplo, se for na área administrativa, como gasto de material, salário de funcionário, faxineira, tudo que não esteja realizado, tudo que não tenha nenhuma relação com a área de custos, eu vou considerar como despesa. Agora, tem a ver com os custos na produção, especificamente na área onde se fabricam utensílios, onde se produz algo, por exemplo, uma padaria, na área de produção da padaria, na área de elaboração do pão da padaria, nós consideramos como custo. É um conceito importante para entendermos. Na sequência, nós temos um gráfico que vai exemplificar bem, e é importante que nós guardemos essa imagem, porque com essa imagem vai ficar muito claro essa separação, onde é o limiar de um ou do outro. Vamos dar uma olhadinha então. Eu tenho lá o gasto, na linha vermelha, que seria tudo que envolve a nossa empresa. Ao passo que no quadradinho verde, onde se circula a linha verde, nós temos os custos, que são aqueles gastos diretos com a produção. Se eu paguei o transporte do funcionário da área de produção, o frete, tudo que eu tiver lá dentro da área de produção, para produzir a matéria-prima, produtos acabados, o estoque, tudo que tiver lá na área de produção, nós vamos considerar como custos.
Ao passo que a gente separou aí as despesas na casinha, né, uma casinha roxa, que são na área de administração, financeira e de vendas. Então está bem separado. E eu circulei ainda para que nós possamos lembrar, em azul, escrito investimentos, que pode estar aparecendo na área de custos ou na área da administração, na área de vendas, qualquer tipo de gasto destinado ao imobilizado, nós podemos considerar investimento, tanto na área de custos como na área de despesas. E por último, nós temos uma setinha aí escrito desembolso, que é na verdade, o desembolso é a saída, em laranja, é a saída do dinheiro efetivo. Isso é, se eu realmente paguei. Se eu paguei, eu posso considerar desembolso. Se eu não paguei, não é desembolso. Vamos analisar agora detalhadamente cada uma das modalidades de despesas. Nós temos as despesas administrativas, que são salário da administração, é o que é pago para os funcionários da área administrativa, honorários da diretoria, correios, telefone, fax, materiais de consumo de escritório, isso é, todos os gastos relacionados com a área administrativa. E temos as despesas de vendas também, que são as comissões de vendedores, despesas de entrega e tudo relacionado com a área de vendas, inclusive o salário dos vendedores também. E por último temos as despesas administrativas, que são todas aquelas gastos como IOF e outros impostos relacionados com despesas financeiras. Vamos agora dar uma olhadinha na listagem dos custos. Quais são os custos específicos que nós temos na construção? Os salários da fábrica, matéria-prima consumida, isso é, se por exemplo, se for uma padaria, a matéria-prima que eu consumi nessa padaria. Isso é, fermento, a farinha. No caso de depreciação da fábrica, seguros da fábrica, materiais diversos, energia elétrica da fábrica, manutenção. É muito importante entender que, por exemplo, se eu tenho um supermercado que lá dentro tem uma padaria, a área da padaria nós poderíamos considerar como fábrica. Uma fábrica de pães, por exemplo, bolos. Nós estamos produzindo algo ali. Ao passo que a área comercial seria tratada diferenciadamente. Na sequência, então, vamos realizar alguns exercícios.